Olá, você gosta de viajar? E quem não gosta? Você já pensou em utilizar a inteligência artificial para lhe auxiliar a planejar a sua próxima viagem? Vamos fazer uma experiência? Vamos planejar uma viagem para um destino utilizando 4 inteligências artificiais de forma gratuita? Vamos acessar o ChatGPT, vamos acessar a Grok IA, vamos acessar o DeepSeek e vamos acessar a Gemini do Google. E vamos ver como eles podem nos auxiliar a planejar e fazer um bom roteiro de uma viagem. Assista até o fim e, se você gostar, não esqueça de dar o like e compartilhar com seus amigos viajantes. Se você fosse iniciar o planejamento de uma viagem de 3 dias para a cidade de Lisboa, em Portugal, como você começaria? Você acessaria o Google ou a internet, o Microsoft Bing e perguntaria: como planejar um roteiro de viagem para Lisboa em 3 dias? Pois aqui temos o resultado. Ao digitar esta pesquisa, nós vamos ver aqui, por exemplo, o site Trivago, com possibilidade de fazer as hospedagens, com algumas resenhas de viajantes que já foram para lá. Nós vamos ver também aqui o Get Your Guide, um site que também faz reviews sobre viagens. Também temos aqui um mini conteúdo gerado por IA, falando sobre para planejar um roteiro de viagem em Lisboa em 3 dias. Você pode seguir as seguintes dicas: reservar no mínimo os 3 dias completos, visitar a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. Aprecie a vista do Rio Tejo para a Ponte 25 de Abril. Coma um dos famosos pastéis de Belém. Visite o Mosteiro dos Jerônimos. Explore as docas e se delicie com um legítimo bacalhau português. E conheça a Praça do Comércio e seu arco triunfal. Prosseguindo, nós temos aqui vídeos do YouTube, como foi comentado, né? Com resenhas, com viajantes, com dicas, o que fazer em Lisboa em 3 dias, roteiro de 3 dias, Lisboa, Portugal, o que fazer em 3 dias, etc, etc. Mais um site, Descubra Lisboa, com dicas e reviews sobre viagens para Lisboa e Portugal, o Ideias na Mala, o site Viaginet, inclusive com propostas de pacote de viagem, Tickets e novamente o Trivago. Além disso, quando se pesquisa diretamente na internet, seja pelo seu computador ou pelo celular, pode-se ver também que temos aqui um Copilot. O Copilot é uma inteligência artificial agregada ao navegador, em que você já pode ver também um resumo de como é que esta IA poderia resumir para você como planejar um roteiro de viagem para Lisboa em 3 dias. Tem dicas aqui para o dia número 1, Centro Histórico e Belém, com roteiros para manhã, tarde e noite. Tem dicas para o dia 2, no bairros de Alfama e Barro Alto, também com dicas para manhã, tarde e noite. E no terceiro dia, dicas para o Parque das Nações e Sintra, também com dicas para manhã, tarde e noite. Bem resumido, tá? Inclusive com novas propostas ali de pesquisas. Muito bem. Vista então essa primeira introdução, vamos à proposta deste vídeo, que é, além disto, utilizar as inteligências artificiais gratuitas que estão à disposição hoje para nós, para poder fazer essa pesquisa. Vamos começar pelo ChatGPT. Para o ChatGPT, o que estamos perguntando para ele? O que devemos observar e prestar atenção ao planejar um roteiro turístico na cidade de Lisboa, em Portugal, em uma viagem de 3 dias e 2 noites, com chegada por via aérea
na segunda quinzena de abril. Então, já estabelecemos alguns requisitos das informações que devem ser trazidas. A viagem tem 3 dias de duração e apenas 2 noites de estadia e chegada aérea. Vocês podem ver que nós não comentamos aqui, não colocamos número de pessoas, se tem crianças, se tem idosos, se é um grupo de turistas. Não, nós deixamos em aberto para ver a resposta. Então, vamos ver o que o ChatGPT nos proporcionou de informações. Planejar um roteiro turístico em Lisboa para 3 dias e 2 noites requer atenção a alguns fatores essenciais para proporcionar uma experiência perfeita. Então, estão aqui alguns fatores a observar. Item número 1, clima e vestimenta. Abril é primavera em Lisboa, com temperaturas amenas entre 12 e 22 graus. Pode haver chuvas ocasionais, então leve um casaco leve e impermeável e um guarda-chuva compacto. Muito bem. 12 graus pode ser considerado frio para alguns brasileiros, dependendo da região onde habita aqui no Brasil, né? Principalmente no Nordeste e no Norte, 12 graus pode ser bem frio. Como Lisboa tem muitas colinas e ruas de paralelepípedo, prefira tênis ou sapatos confortáveis para caminhar. Boa dica. Item número 2. Transporte e locomoção. O aeroporto Humberto Delgado, que tem o prefixo LIS, fica a 7 quilômetros do centro de Lisboa. Algumas opções de transporte: metrô, táxi, Uber, Bolt ou aerobus. Inclusive, aqui ele menciona que o metrô é a linha vermelha que vai até o centro, é rápido e econômico. De táxi, Uber ou Bolt, aproximadamente entre 10 e 15 euros até o bairro da Baixa. E por aerobus, uma opção turística com paradas estratégicas. Lisboa é bem servida por transportes públicos, bondes, metrô e ônibus, mas algumas atrações exigem caminhadas. Item número 3. Hospedagem estratégica. Para um roteiro curto, escolha um hotel na região central, Baixa, Chiado, região mais turística, perto de tudo. Na Avenida Liberdade, opções mais sofisticadas, com hotéis de 4 e 5 estrelas. E o bairro da Alfama, que é um bairro histórico e charmoso, ótimo para imersão na cultura local. Item número 4. Principais atrações e organização do roteiro. Então, o ChatGPT sugere aqui uma divisão por dias para esse roteiro turístico e atrações. Dia número 1. Chegada e centro histórico. Visite a Praça do Comércio e o Arco da Rua da Augusta, cartões postais da cidade. Visite o elevador de Santa Justa, vista panorâmica da cidade. Visite o Castelo de São Jorge, que tem história e paisagens incríveis. E visite o bairro da Alfama e o Fado, com passeios pelas ruas estreitas e um jantar com show de fado. Para o dia 2, o ChatGPT sugere Belém e cultura. Visitar o Mosteiro dos Jerônimos, que é um patrimônio da Unesco. Visitar a Torre de Belém, que é um ícone de Lisboa. Visitar o Padrão dos Descobrimentos, que é um monumento histórico. Visitar uma parada obrigatória para o famoso doce de pastel de Belém. E visitar a LX Factory, que é um espaço moderno com lojas, cafés e arte urbana. Para o dia 3, o ChatGPT sugere modernidade e últimos passeios. Visitar o Parque das Nações, que possui arquitetura moderna e o Oceanário de Lisboa. Dar um passeio pelo Teleférico de Lisboa, com vista do Rio Tejo. E fazer compras na Rua Augusta ou no shopping El Corte Inglês, antes da viagem de volta. Item número 5. O ChatGPT sugere itens de gastronomia e experiências locais.
provar o bacalhau à Brás e a sardinha assada, que são pratos típicos. Visitar restaurantes recomendados como o Ramiro, que tem frutos do mar, a Cervejaria Trindade e o Time Out Market. Para quem gosta de doces, além dos pastéis de Belém, provar a Travesseira da Periquita no bairro Sintra. O ChatGPT também aborda aqui no item 6 orçamento e custos. Para as refeições, nós vamos gastar mais ou menos entre 15 e 30 euros por pessoa em restaurantes médios. Em relação aos transportes públicos, é sugerido o uso do passe diário de transporte público chamado Viva Viagem, com um custo aproximado de mais ou menos 6,60 euros por dia, que pode valer a pena. E a entrada nas atrações turísticas pode custar em média entre 5 e 15 euros por local visitado. Como dicas extras, o ChatGPT sugere no item 7: compre ingressos antecipados para atrações concorridas. Evite os táxis comuns. Prefira o Uber e Bolt, porque são mais baratos. E Lisboa é segura, mas fique atento a furtos em áreas turísticas. Muito bem, vou até dar um like aqui, gostei da sugestão do ChatGPT. Prosseguindo com a proposta do vídeo, vamos agora visitar a Grok IA e fazer a mesma pergunta e ver o que tem de resposta ali. Grok IA. Vocês podem ver que nós fizemos exatamente aqui o conteúdo do mesmo prompt e ela começa dizendo: ao planejar um roteiro turístico de 3 dias e 2 noites em Lisboa, Portugal, com chegada na segunda quinzena de abril, há vários aspectos importantes a observar para aproveitar ao máximo a viagem. E prossegue com algumas dicas aqui, mais ou menos na estrutura que fez, então, o ChatGPT. A Grok IA aborda, por exemplo, item 1, clima em abril, em Lisboa, Portugal. Com relação à temperatura e condições, na segunda quinzena de abril, Lisboa geralmente tem um clima ameno, com temperaturas médias entre 13 e 20 graus. No entanto, pode haver dias ensolarados, intercalados, com chuvas leves, típicas da primavera. O que levar para esse passeio? Roupas leves para o dia, mas incluam um casaco ou suéter para as noites mais frescas e um guarda-chuva ou capa de chuva, já que o tempo pode ser imprevisível. Como é que o clima impacta o roteiro, né? Você tem que priorizar atrações ao ar livre, como os miradouros e passeios no bairro de Alfama, quando tiver sol, e deixar os museus e os locais fechados, como o Museu Nacional do Azulejo, para algum eventual período de chuva. A Grok IA também sugere, no item 2, logística de chegada e transporte. Podemos ver que está mais ou menos na estrutura do ChatGPT. Fala sobre o aeroporto Humberto Delgado, que você chegará por este aeroporto que fica a 7 km do centro de Lisboa. O táxi ou os aplicativos como Uber levam entre 20 e 30 minutos até o centro de Lisboa, com um custo aproximado entre 10 e 15 euros. Aqui ele não menciona se é por pessoa ou se é a corrida inteira, né? Também menciona o metrô da linha vermelha, que é econômico e eficiente, que conecta o aeroporto a pontos centrais como a Estação Saldanha ou a Estação Alameda, no centro de Lisboa. Mobilidade na cidade de Lisboa. A Grok IA recomenda: Lisboa é compacta, mas cheia de ladeiras. Planeje usar o transporte público, metrô, elétricos e ônibus para distâncias maiores. O famoso elétrico 28 é turístico e passa por muitos pontos de interesse. Olha a dica boa. Mas ele pode estar lotado. Chegue cedo para garantir o lugar. E como dica também, tal qual que fez o ChatGPT, ele recomenda ali comprar o cartão Viva Viagem e carregar ele com bilhetes diários
aproximadamente R$ 6,80 por dia, no ano 2025, para usar ilimitadamente o transporte público. Boa dica, hein? A Grok IA também constrói aqui no item 3 dicas em relação a tempo curto, priorize as atrações. Com apenas 3 dias, foque nos destaques e evite tentar ver tudo, que pode ser que não dê tempo, né? Então, no dia 1, no dia da chegada, a depender do horário que o avião vai chegar, né? Dedique a tarde a explorar o centro histórico, visitar a Praça do Comércio, o Arco da Rua Augusta e passear pelo bairro da Baixa. À noite, jante em um restaurante com um fado no Alfama, reservar com antecedência. No dia 2, a Grok IA recomenda: comece cedo no bairro de Belém, visite a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos e coma um pastel de Belém na famosa Pastéis de Belém. E na parte da tarde, volte ao centro e suba ao bairro Alto ou ao Miradouro da Senhora do Monte para uma vista panorâmica. E no dia 3, a Grok IA recomenda: explore o Castelo de São Jorge e o bairro de Alfama pela manhã. E se sobrar tempo antes do voo, visite o LX Factory como um espaço moderno com lojas e cafés. No item 4, a Grok IA recomenda aspectos culturais e práticos. Horários. Os portugueses jantam tarde, entre 20 e 22 horas, então planeje refeições de acordo. Muitos museus e atrações fecham às segundas-feiras, mas em abril, a alta temporada começando, a maioria estará aberta. Boa dica! Em relação a multidões, abril marca o início da temporada turística. Atrações como Belém e o Castelo podem ter filas. Compre ingressos online antecipadamente, quando possível. Por exemplo, no Mosteiro dos Jerônimos, o custo do ingresso gira em torno de 10 a 12 euros. Então, uma recomendação em relação aqui ao idioma, né? Mas como nós somos brasileiros, vamos dar muito bem conversando com os nossos patrícios portugueses. A Grok IA também fala sobre dicas de cuidados e dicas extras, né? Segurança, sempre é uma dica boa, né? Lisboa é segura, mas cuidado com carteiristas, batedores de carteira, ladrões, né? Em locais turísticos e no Elétrico 28. Em relação a calçados, use sapatos confortáveis, porque as calçadas de pedra, são as famosas calçadas portuguesas, são lindas, mas podem ser escorregadias e irregulares. Em relação ao orçamento, estime mais ou menos entre 50 e 70 euros por dia por pessoa para a parte de alimentação e atrações. Ele dá uma dica, né? Excluindo a hospedagem, que vai depender do seu estilo de viagem. É isso então, esta aqui então foi as dicas da Grok IA, de acordo com a proposta do nosso vídeo. Vamos agora continuar o nosso roteiro pelo auxílio com as inteligências artificiais, visitando a IA chamada DeepSeek. Continuando então nossa proposta de uso das inteligências artificiais para auxiliar no planejamento de um roteiro de viagem de 3 dias para a cidade de Lisboa, em Portugal, vamos ver aqui o mesmo prompt colocado então na DeepSeek IA. O que devemos observar e prestar atenção ao planejar um roteiro turístico na cidade de Lisboa, em Portugal, em uma viagem de 3 dias e 2 noites, com chegada por via aérea na segunda quinzena de abril. Planejar um roteiro turístico de 3 dias e 2 noites em Lisboa, especialmente na segunda quinzena de abril, requer atenção a alguns detalhes. Então, mais ou menos dá um texto introdutório, como foi visto ali no Grok e no ChatGPT. Né? Então, a DeepSeek IA separa também em itens de atenção. Primeiro, clima e vestuário. Tal qual que fez a Grok IA e o ChatGPT, a DeepSeek também começa alertando sobre questões de clima e vestuário.
Item número 1. Em relação ao clima e vestuário, o clima em abril em Lisboa tem temperaturas amenas, variando entre 12 e 20 graus, e pode haver dias ensolarados, mas também é comum ocorrerem chuvas. Então ele repete também o que foi dito na ChatGPT e na Grok IA sobre levar roupas leves, mas sempre um casaco e um guarda-chuva para evitar contratempos. A DeepSeek IA também cria no item 2 ali uma atenção em relação a transporte, do aeroporto para o centro, tal qual o que fez então o Grok IA e o ChatGPT, fala sobre o aeroporto do aeroporto para o centro. O aeroporto de Lisboa está bem conectado ao centro da cidade de Lisboa. Você pode usar o metrô, linha vermelha, táxis ou serviços de ride sharing, como Uber ou Bolt. Então, ride sharing deve ser transporte por aplicativo. Transporte na cidade. Lisboa tem uma boa rede de transportes públicos, incluindo metrô, autocarros elétricos, bondes e elevadores. E dá aquela dica também colocada pela Grok AI e pelo ChatGPT. Né? Considere adquirir o cartão Viva Viagem para facilitar. Mas vocês podem notar que ele não está mencionando valores aproximados aqui no item transporte, ao contrário do que já fez a Grok IA e o ChatGPT. Item 3, hospedagem. Em relação à hospedagem, o DeepSeek recomenda localização, escolher uma hospedagem central, os bairros da Baixa, Chiado, Alfama, Bairro Alto, para facilitar o deslocamento e aproveitar ao máximo o tempo. Como abril é uma época de alta temporada, especialmente durante a Páscoa, olha só uma dica interessante, ele está mencionando Páscoa, que vale tanto aqui para os brasileiros quanto para os portugueses, né? E isso não foi mencionado pela Grok IA nem pelo ChatGPT. Reserve sua hospedagem com antecedência. Muito boa dica. Em relação ao item 4, o roteiro de 3 dias. O DeepSeek também, tal qual o que fez a Grok IA, ChatGPT, constrói um mini roteiro de dias para que nós possamos ter uma ideia. Né? Para o dia 1, ela recomenda centro histórico e vista panorâmica. Então, roteiros pela parte da manhã, roteiros pela parte da tarde e pela noite. Começar pela Praça do Comércio, explorar a Baixa Pombalina, que não foi comentada pelas outras, caminhar até a Rua Augusta e visitar o arco da Rua Augusta. Subir o elevador de Santa Justa e explorar o Bairro Alto e o Chiado. E, como sempre, jantar à noite em um restaurante típico no Bairro Alto e aproveitar a vida noturna. Para o dia 2, recomenda os bairros de Alfama e Belém. Né? Pela manhã, explorar o bairro de Alfama, visitar o Castelo de São Jorge e a Sé de Lisboa, que não foi comentada pelas outras IA. Passeie pelas ruas estreitas e aprecie a arquitetura tradicional. Pela parte da tarde, o DeepSeek recomenda ir até Belém, visitar o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. E não deixar de provar os famosos pastéis de Belém. E à noite, retornar para o centro e desfrutar de um jantar com fado ao vivo no bairro de Alfama. Para o dia 3, o DeepSeek recomenda o Parque das Nações e os Miradouros. Visitar pela manhã o Parque das Nações e o Oceanário de Lisboa. E caminhar pela Marginal do Tejo. Interessante. Pela parte da tarde, subir até alguns dos miradouros de Lisboa, como o Miradouro da Senhora do Monte ou o Miradouro de Santa Catarina, para vistas deslumbrantes da cidade de Lisboa. E na parte da noite, no terceiro dia, se tiver tempo, porque nós não temos certeza do horário do voo, que vamos ter que estar no aeroporto, na parte da noite, se tiver tempo, aproveite para fazer compras ou relaxar em um café antes de partir. Em relação à gastronomia, o DeepSeek recomenda um item específico aqui para experimentar pratos típicos como o bacalhau à Brás, sardinhas assadas, caldo verde e bifanas.
Dicas novas, hein? Isso não tinha nas outras. Além dos pastéis de Belém, provar os travesseiros e as queijadas. Na parte vinhos, não deixe de experimentar os vinhos portugueses, especialmente o vinho verde e o vinho do Porto. Ó, a primeira IA que recomenda vinhos, hein? A Grok IA e o ChatGPT não haviam recomendado essa parte de vinhos. Em relação à cultura e comportamento, ele menciona de novo aqui que os portugueses costumam jantar mais tarde, por volta das 20 ou 21 horas, e muitos restaurantes abrem somente a partir das 19 horas. Cumprimentos. Bom dia, boa tarde, para ser educado minimamente. Segurança, cuidados básicos em relação à segurança, sempre é importante. Lisboa é uma cidade segura, mas como em qualquer destino turístico, esteja sempre atento a batedores de carteiras, especialmente em áreas lotadas e no transporte público. E um item especial aqui que a DeepSeek recomenda: Abril em Lisboa. Verifique se há eventos especiais, festivais ou feriados durante a sua estadia. Pode ser conhecido inclusive com a época da Páscoa, né? A Revolução dos Cravos, celebrada no dia 25 de abril, ó, interessante, é a primeira IA que menciona a comemoração da Revolução dos Cravos. É um feriado importante em Portugal e pode haver eventos comemorativos. Em relação às compras, considere comprar produtos locais como azeite, vinhos, conserva de peixe e artesanato. E em relação à comunicação, né, como nós somos brasileiros, não vamos ter muita dificuldade de comunicação com os nossos patrícios portugueses. E é isso então, essas foram as dicas então da IA chamada DeepSeek. E agora então vamos para a última IA, que é a proposta desse vídeo, a Gemini, ou Gemini, né, do Google. Vamos lá então. Em relação a Gemini, fizemos exatamente a construção do mesmo prompt, e ele começa também com o planejamento do roteiro turístico, com algumas orientações, e faz uma estratificação ou uma estruturação da informação na forma de itens também, né? E começando com clima e preparação. Tal qual as outras 13 IAs, esta aqui começa então com clima e preparação. Recomendando que em abril em Lisboa é um período agradável, mas tem temperaturas amenas e dias ensolarados, e, no entanto, é bom estar preparado para variações de temperatura e possíveis chuvas, tal qual que foi recomendado pelas outras IA, né? Em relação ao conforto, também faz a mesma recomendação das outras IA, né? Que como Lisboa é uma cidade com muitas ladeiras e calçadas de paralelepípedos, devemos usar calçados confortáveis. Principais atrações e roteiro. Também recomendo, então, aqui, né, a Gemini, um roteiro separado por dias, né? No dia 1, centro histórico, começar pela Praça do Comércio, seguir pela Rua Augusta até o Rócio e subir o elevador de Santa Justa. E explorar os bairros da Baixa e do Chiado, com suas lojas, cafés e atmosfera vibrante. E à noite, no primeiro dia, desfrutar de um jantar com fado no bairro de Alfama. Para o dia 2, a Gemini recomenda então os passeios pelos bairros de Belém e Alfama, também visitar o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, provar o famoso pastel de Belém e visitar as ruas estreitas e o castelo de São Jorge, no bairro de Alfama. Para o dia 3, recomenda então um passeio pelo bairro Alto e Miradouros, e explorar esses bairros, né? Visitar os miradouros da Senhora do Monte e da Graça e considerar um passeio de barco pelo Rio Tejo. É interessante, é o primeiro que menciona então passeio de barco pelo Rio Tejo. Como dicas extras, a Gemini recomenda utilizar o transporte público, como a Elétrico 28, para ir de um bairro para o outro. Adquirir o Lisboa Card para acesso gratuito a museus e transporte público ilimitado.
reservar ingressos com antecedência para evitar filas e reservar um tempo para explorar a gastronomia local, com pratos como bacalhau, sardinhas e frutos do mar frescos. No item 3, a IA Gemini faz recomendações aqui adicionais em relação a chegada e transporte. O aeroporto de Lisboa, de prefixo LIS, está bem conectado ao centro da cidade por metrô e ônibus. Considere adquirir um cartão de transporte público para facilitar a sua locomoção. Em relação à hospedagem, também repete o que as outras IA disseram, né? Escolher um hotel ou um apartamento bem localizado, próximo às atrações turísticas e bem servido de transporte público. Em relação à segurança, tal qual as outras IAs, recomenda que Lisboa é uma cidade segura, mas tome precauções normais contra furtos, especialmente em áreas turísticas. E, tal qual a DeepSeek recomenda eventos e festividades, verificar se há eventos ou festivais acontecendo em Lisboa durante a viagem, pois a cidade oferece uma variedade de opções culturais e entretenimento. Então, pessoal, essa foi a proposta do vídeo de fazer o uso de 4 inteligências artificiais gratuitas para nos munir de informações adicionais, rápidas e relevantes, para o planejamento de um passeio com duração de 3 dias e 2 noites, com chegada por via aérea na cidade de Lisboa, em Portugal. Essas inteligências artificiais todas estão disponíveis em um modo gratuito, basta instalar o app ou acessar pelo seu computador, mas sem esquecer os métodos tradicionais de planejamento de viagem. Acesse sites especializados e leia as críticas e os resumos feitos por outros viajantes. E o mais importante, contacte ou acesse uma agência de turismo oficial e legalizada perante ao Ministério do Turismo e ao Embratur para evitar situações indesejadas. Se você gostou desse vídeo, com o uso da inteligência artificial gratuita para atividades do dia a dia que nos são acessíveis, curta, compartilhe com seus amigos, com seus parentes e com colegas viajantes para adicionar, então, mais uma forma de agregar informação ao planejamento de uma viagem e curtir bem a sua viagem. Se tiver proposta de algum outro tema interessante para elogiar, também faça comentários no vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção. Esse vídeo foi feito com carinho e até a próxima.